Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai construir o header para nossas páginas. Atualmente nosso sistema ele está assim: cadastrar o pets e ver pets. Essas duas páginas elas vão ter um cabeçalho, um header que vai ser igual para as duas páginas. Porque quando eu montei o layout do sistema, eu vi que essas duas páginas têm igual esse cabeçalho, correto? Então vamos lá ver como é que faz isso. Vai ser um pouco diferente do como a gente fez nas aulas de React Router, que a gente tinha para todas as páginas o mesmo cabeçalho. Só que nesse caso, a página home ela não vai ter esse cabeçalho, eu só vou ter o cabeçalho na de formulário e na de pets. Então como é que eu faço dessa forma? Vamos lá para o código que vocês vão ver. Então, eu estou aqui, vou fechar minha home, vou fechar todos aqui. Vamos para a página do formulário. Então, no formulário, eu teria que ter o header antes do conteúdo, aí eu colocaria o header aqui. Só que como o header é igual tanto para essa página como para a página de patches, quando eu tenho coisas assim que se repete, o mais prático é separar isso em um componente separado. Igual eu falei com vocês que essa parte de o que eu quero separar em componente ou não é coisa de prática, é coisa de experiência. Você não é obrigado a fazer. Você faz quando você acha que faz sentido fazer. Como uma das coisas que mostra que tem sentido você separar em um componente alguma coisa é vai ter nessa página e vai ter nessa página o mesmo cabeçalho. Então é uma coisa que eu vou ter que repetir. Aí, então eu vou criar um componente separado e inserir esse componente em cada uma dessas páginas. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu não vou criar dentro de pages, porque não são páginas. Eu vou criar então dentro de src uma pasta chamada components. Assim, esses nomes de pastas, essas coisas, é tudo um padrão que eu sigo, que eu gosto de trabalhar assim. Você não importa o nome das pastas, o nome dessas coisas. O que importa é você criar em algum lugar e depois importar isso onde você for usar. Aí aqui dentro dessa pasta components, eu vou criar aqui uma pasta chamada header. E dentro de header, vou criar o index.js e vou criar também o styles.css. O styles.css, a gente vai lá naquela página que eu mostrei na parte 1 e nela a gente vai, cadê? Aqui. A gente vai procurar aqui o header.css, copiar o CSS aqui, o header CSS. Vou copiar todo esse CSS desse arquivo e jogar lá nesse style CSS que eu criei dentro da pasta header. Então, tá aqui. Então, agora no index.js do meu componente header, eu vou criar o componente funcional chamado header. Vou importar o CSS. Pronto, está importado. E agora aqui eu vou começar a fazer o código desse meu header. Então aqui eu vou ter uma tag HTML que se chama header. Eu vou dar uma classe CSS para ela chamada header. Dentro desse header eu vou ter uma div com a classe chamada header topo. Os nomes foram os nomes que eu quis dar quando eu estava montando essa aula. E
Aqui vou deixar por enquanto assim. Vou usar um link aqui, um link do React Router DOM. Ele importou aqui. Esse link aqui eu vou escrever por enquanto voltar, mas não vai ser escrito não. Eu vou colocar um ícone depois com uma setinha para trás no lugar desse voltar. Então, e que isso vai ter lá no topo esquerdo, vai ter no futuro uma setinha para eu voltar. Eu vou criar uma outra div aqui com a classe chamada header conteúdo, e essa div vai ter um strong, que é o texto que eu quero colocar. Vou colocar por enquanto um texto fixo e depois a gente muda. Vou colocar aqui, deixa eu olhar aqui, colocar cadastre um pet para ser adotado. Depois a gente vai melhorar isso que está aqui, viu, pessoal? Então, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Eu acho que por enquanto só. Então, deixa eu só ver como é que está isso aqui. Eu venho aqui no meu formulário Pets agora. Eu tiro esse conteúdo aqui, vou colocar os parênteses. Eu vou criar uma div. Dentro dessa div, eu vou colocar o meu header, que vai aparecer nessa página. Então, como eu vou ter header em algumas páginas e em outras não, as que eu quiser ter header, basta eu adicionar o componente que eu acabei de criar. Isso aqui eu vou copiar aqui e vou fazer a mesma coisa lá na página Pets. Então, na página Pets, eu também adicionei o header. Depois eu posso colocar mais alguma informação aqui embaixo, mas por enquanto eu estou copiando o header para as duas páginas. Então vamos ver como é que está lá. Deixa eu olhar se está em importação. Deixa eu só. Headers não foi definido, tem problema de alguma importação aqui. Ah tá, aqui não importei o header, eu não importou o header, porque eu copiei e colei, aí ele não importou, aí eu posso importar aqui na mão, ou um truque estava escrito aqui header, eu apago uma letra e coloco de novo, aí vem o assistente do VS Code que permite a importação. Pronto. Vpets. O... Tem alguma coisa errada? Deixa eu olhar ali. Ah, tá. Eu esqueci de colocar no meu link o caminho, né? Link to, aí ele dá erro, aquele erro lá. Então, o meu voltar aqui, eu vou voltar para minha home, que é o símbolozinho de barra. Esse era o erro que estava lá. Então, agora aqui, voltar, 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 voltar. Isso aqui depois vai ficar aqui no topo, viu, pessoal? Porque a gente ainda não criou o resto dos códigos ainda. Podem ficar tranquilos. Mas repara uma coisa. No meu cadastrar pets aparece essa mensagem: cadastre um pet para ser adotado. No meu ver pets está aparecendo a mesma mensagem. Por que isso? Porque eu aqui no meu header eu coloquei isso aqui na mão, tá fixo. Então, para qualquer componente que inclui o header, vai aparecer essa mensagem. A gente já aprendeu um jeito de fazer isso aqui ser variável, né? O que quer dizer isso? Eu posso dizer o componente que está incluindo o header, por exemplo, aqui o formulário, ele pode dizer, olha, header, nessa página eu quero que seja um header, só que eu quero que título, o título seja
formulário PETS. Vou colocar assim por enquanto. Então, nessa página, o título vai ser formulário PETS. Isso aqui, esse tipo de informação que eu estou passando para o componente, a gente chama de como? Props. Eu estou passando uma props. Aí, como é que eu recebo lá no meu componente? A gente já aprendeu isso na aula de props. Aqui, dentro do componente, eu recebo o props. E aqui dentro eu coloco prop. Opa, tem que ser entre chaves, porque é código JavaScript. Props.título. Ok? Vamos dar uma olhada. Só um segundo aqui. E aqui, deixa eu ver, acho que tá porque tá faltando aqui. Título, patches. Ok, header, tá, é que eu escrevi aqui também errado. Props.títulos. Então, eu nem vou editar esses erros não, para vocês verem que é comum a gente errar, escrever as coisas erradas. É sempre que dê algum erro, olha, se você não escreveu alguma coisa errada, com experiência você já pega mais ou menos que erro, o que é que pode ser. Então, o desse aqui ele não funcionou porque deve estar faltando alguma coisa que eu escrevi errado. Props.título, aqui título está escrito errado, novamente. Hoje eu estou escrevendo bastante errado. Aqui está certo patches, aqui formulário patches. Vamos lá para dar uma olhada novamente. Cadastrar patches, formulário patches, ver patches, está escrito patches. Então, agora eu consigo fazer o título ser diferente. E o que que torna o título diferente? Cada página, na hora que ela inclui o header nela, ela passa o próprio título com o título que ela quer que seja inserido naquela página. Então, faz mais sentido trabalhar dessa forma. Então, aqui a página de formulário, o título, na verdade, eu quero que seja esse. E a de pets eu vou deixar dessa forma, só porque eu quero mostrar outra coisa para vocês, porque eu não me lembro se eu mostrei. Então, cadastrar aqui está com essa mensagem agora e o pet está com a pets por enquanto. Às vezes, pessoal, por exemplo, vou lá no meu header. Eu gosto mais de trabalhar, se vocês viram na aula de props do React, que eu prefiro pegar os props sempre desestruturado. Então, eu vou apagar o props, vou colocar chaves e pegar o que é que eu quero dentro de props. Eu quero aqui o título. Então, eu vou pegar o título. Eu prefiro trabalhar assim, tanto faz daquela forma ou dessa. E dessa forma, o que é legal é, por exemplo, se uma página ela não disse qual é o título dela, eu posso, na hora que eu estou desestruturando aqui, eu posso colocar título, recebe e colocar aqui título padrão. Qualquer coisa que fosse o título, que fosse padrão, se a página não informou o título. Então, se a página informar o título, vai vir o título que a página informou, se não, vai vir o título padrão. Então, aqui no formulário PETS, eu informei o título, então vai aparecer esse título. E se aqui em PETS eu não informar a propriedade títulos, aí ele vai usar o título padrão. Vocês vão ver aqui agora. Eu não me lembro se eu mostrei para vocês, mas isso aqui é a mesma ideia daquela parte de JavaScript de valor padrão de parâmetros. Então, o formulário está ok e o vpatches veio o título padrão, porque na hora que a página de patches inseriu o header, ela não informou a propriedade título. Só que eu falei, olha, a propriedade título. Se não vier nada, coloque esse título padrão aqui. Mas é só, eu não me lembro se eu já tinha ensinado isso para vocês, é mais uma coisa que para vocês aprenderem. Mas eu quero sim que a página Pets tenha um título próprio dela
E deixa eu pegar aqui na minha colinha qual é o título, é o Adote um Pet. Então vamos voltar lá na. Então eu tenho aqui cadastrar um pet e o ver pets. Então isso aqui vai ficar no topo da página, que a gente vai inserir mais conteúdo abaixo em cada página e vai ser o topo de cada uma das páginas. Aí vamos agora substituir esse voltar aqui por um ícone. No React, a gente tem algum pacote que você pode inserir nos seus projetos React, que se chama React Icons, e nesse pacote ele tem diversos ícones que você pode utilizar, e tem aqui vários tipos de ícones, isso aqui são grupos de ícones, e cada dentro desse grupo que são ícones estilizados de uma forma. Então, por exemplo, aqui no Feather tem esses vários ícones aqui que você pode pesquisar para usar no seu componente. Eles têm o estilo Feather. Eu tenho aqui do Font Awesome também, que é muito famoso, vários ícones. Eu tenho do Bootstrap, ícones do Bootstrap. Tem vários aqui. Então a gente pode utilizar esse pacote para colocar ícones na nossa aplicação. A gente vai usar aqui agora o font, um ícone do Feather. Então, eu quero usar essa setinha aqui. Vocês estão vendo essa setinha? Então, qual é a ideia? Primeiro eu vou adicionar o pacote e eu volto aqui para vocês e mostro. Vamos lá no código, abrir, aqui yarn, add, react, icons, que é o nome do pacote que tem vários icons que a gente vai, vários ícones que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar pouco nesse projeto, mas eu quis trazer para vocês, porque eu acho importante vocês saberem quando precisarem. Então, instalei o pacote nesse projeto, que quando a gente faz essas instalações, a gente está instalando no projeto, aí agora eu consigo usar aqui. Então, eu estou no header, eu quero, no lugar dessa palavra voltar, colocar o ícone. Aí lá na documentação mesmo, tem aqui, eu sei que eu vou usar um ícone do Feather, que é essa setinha aqui. Aí ele está aqui, ó, import icon name. Aí esse icon name aqui você vai substituir pelo nome do ícone que está abaixo do ícone. From React Icons FI. Esse FI aqui são os ícones que estão dentro da categoria do Feather. Então, eu sei que tem isso aqui, ó. Vou copiar, vou colar lá no código. Então, eu vou colocar aqui em cima, no header. Agora, eu preciso substituir o ícone name pelo nome do ícone que eu quero. Então, no meu caso aqui é esse. Aí, basta eu clicar aqui, que ele já copia na minha memória o nome do ícone. E aí, eu vou lá no código e substituo. Se eu for usar vários ícones, eu posso colocar aqui vírgula, o nome de outro ícone, vírgula, o nome de outro ícone. Nessa página, por enquanto, eu vou só usar um. Então, aí agora, eu importei, como é que eu faço para usar o ícone? O ícone ele vem para a gente como se fosse um componente. Então, basta eu colocar aquele componente lá, o FI arrow left. Salvei. Então, isso aqui vai gerar aquele ícone, aquela imagem lá no meu sistema. Vamos dar uma olhada? Então, cadastrar pets, está vendo aqui a setinha? Ver pets, a setinha aqui também. Ok? Então, é uma coisa bem legal de aprender a colocar ícones nas nossas aplicações. Então, o header é basicamente isso. Ele vai ficar mais bonitinho assim que quando a gente montar a página e colocar o CSS da página. Aí ele vai ficar lá no topo, essas coisas assim.
correto? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente deve montar a página do formulário para poder começar a cadastrar os nossos pets no sistema. Obrigado, até lá.